Oi pessoal, o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre o David Hume, especialmente sobre o seu ensaio O Padrão de Gosto, que pode ser considerado assim um marco importante na consolidação da estética, né, como disciplina filosófica, embora a rubrica estética, o título estética estaria ainda por ser estabelecido, né, quando ele escreveu esse ensaio. Só para vocês terem ideia da data, esses ensaios eles são datados de 1741 e a obra em que o Alexander Baumgarten propôs para a nossa disciplina que o título de estética é uma obra de 1750, né? Mas então é mais ou menos a mesma época, mas não é à toa que esse ensaio se chama O Padrão de Gosto, porque a discussão sobre o gosto era uma discussão que ocorria principalmente na Europa continental já há pelo menos algumas décadas, né? Começou com críticos, historiadores da arte. O principal nome associado a essa discussão, digamos, sobre o gosto é o Charles Batteux, de modo que em meados do século XVIII, quando o Hume escreve o seu ensaio, essa discussão no continente, especialmente na França, sobre o gosto já estava bastante adiantada. E ele, de certo modo, ele era francófilo, né? Ele inclusive residiu por alguns anos na França, uma das vezes, e teve muitas vezes na França, né? E ele, de certo modo, introduziu a discussão, ou pelo menos fortaleceu uma discussão que existia sobre o gosto na Grã-Bretanha, né? Bom, uma outra coisa interessante que vai ficar mais claro no final da minha exposição é que o Hume teve influência também de um outro tópico que era muito importante no continente naquele momento, que era a chamada querela entre antigos e modernos, né? A última parte do seu ensaio, ele, sem mencionar assim, explicitamente essa querela, ele faz uma contraposição, digamos, entre os antigos e modernos, né? Uma outra coisa prévia importante de se mencionar é o fato de que o Hume, ele, enquanto filósofo em geral, ele é conhecido, né, como um dos principais expoentes aí do empirismo filosófico, né, como num primeiro momento um discípulo do John Locke, né, que é considerado junto com outros, né, como Shaftesbury e Hutcheson, um precursor ou um fundador, né, do empirismo filosófico, né. E é importante observar que essas discussões sobre o gosto, anteriormente a Hume, elas já tinham ocorrido em certa medida, até mesmo por esses dois pensadores que eu mencionei, o Hutcheson e o Shaftesbury. Bom, então a gente pode observar por isso que o Hume ele não deixa de estar inserido, e está inserido, aliás, de modo muito particular. Ele é mais conhecido até como um epistemólogo, um gnosiólogo, do que como esteta, né? Ele está muito inserido aí na crítica ao racionalismo, né, filosófico, né, que tinha no continente europeu aí o seu solo mais fértil, né, principalmente na França e posteriormente também na Alemanha, né, e também em outros países, mas de um modo muito peculiar nesses dois que eu mencionei. Então o meu objetivo aqui é ressaltar alguns aspectos, né, inclusive lendo alguns trechos que eu selecionei aqui do Padrão de Gosto, para que se tenha uma ideia assim, da importância dessa obra e do conteúdo dela também, claro, né? Bom, então o ponto de partida do Hume é o que a gente poderia chamar a variedade dos gostos, né? Ele, até como bom empirista, ele parte, digamos, de uma constatação empírica, né? Ele diz, né, mesmo os homens de parcos conhecimentos são capazes de notar a diferença de gosto dentro do estreito círculo de suas relações, inclusive entre pessoas que foram educadas sobre o mesmo governo e em quem desde cedo foram inculcados os mesmos preconceitos, né?
Então ele começa falando, né, de como que até a olho nu pode-se ver que seria difícil estabelecer um padrão de gosto, já que existe uma variedade muito grande de gostos, quase que existem tantos gostos quanto pessoas existem, né? Mais adiante ele fala: muitas vezes os sentimentos dos homens divergem a respeito da beleza e da deformidade de toda a espécie, inclusive quando seu discurso geral é o mesmo. Em todas as línguas há certos termos que implicam censura e outros aprovação, e todos os homens que usam a mesma língua precisam concordar na aplicação que dão a esses termos, né? Fim de citação. E aqui é isso, né? Quer dizer, do ponto de vista, digamos, dos conceitos, né, existe uma certa estabilidade sobre o que cada um deles designa, vamos dizer assim, não é? E isso ocorre no plano geral, mas quando se trata do plano particular, aí constata-se com muita, segundo o Hume, com muita clareza essa diferença, essa diversidade dos gostos, né? Então, prosseguindo aqui, né, dos trechos que eu destaquei sobre a variedade dos gostos, ele diz: em todas as questões de opinião e de ciência se dá o caso contrário ao da arte. As divergências entre as pessoas surgem mais vezes a respeito de generalidades do que de casos particulares e são mais aparentes do que reais. Então, no caso, né, quer dizer, quando se trata, digamos, de elementos conceituais, porque uma opinião, ainda que, enfim, possa ser pouco fundamentada, ela tem um momento aí conceitual, e a ciência nem se fala, né? Então, nisso, pode-se constatar um certo consenso, uma certa convergência aí entre as posições das pessoas, mas, em se tratando do gosto, quando se trata de julgar, por exemplo, a beleza ou fealdade, né, de objetos particulares, então aí sim percebe-se o quão variados são os gostos e quão difícil, em princípio, seria estabelecer um padrão, né? Então ele diz: mesmo entre os poetas e outros autores cujas composições se destinam sobretudo a agradar a imaginação, se verifica desde Homero até Fenelon a defesa dos mesmos preceitos morais e a concessão do aplauso ou da censura às mesmas virtudes e vícios. Fim de citação. Aqui é interessante observar o seguinte, que ele menciona, e até intencionalmente, um autor grego antigo, né, como Homero, e um autor francês clássico, né, imediatamente anterior, aí, que morreu inclusive mais ou menos na época que o Hume estava nascendo, né, em 1711, e parece que o Fenelon morreu em 1714, né, e era um autor francês clássico muito festejado, etc., né. Mas aí é interessante que antes dele falar dos aspectos estéticos, ele fala de preceitos morais e a concessão do aplauso, etc., né? Isso é muito importante, e a explicação para isso vem logo a seguir. Ele diz: os preceitos gerais de Homero, na medida em que ele os formula, nunca serão objeto de controvérsia, mas é evidente que quando desenha cenas concretas de costumes e representa o heroísmo de Aquiles e a prudência de Ulisses, mistura um grau muito maior de ferocidade ao primeiro e de astúcia e fraude ao segundo do que Fenelon poderia admitir. Fim de citação. Então, por exemplo, né, heroísmo, né, poderia ser apreciado, né, tanto pelos gregos quanto pelos modernos, né, como prudência também, né, são valores, né, só que no particular, né, quer dizer, o heroísmo de Aquiles muitas vezes é totalmente cruel, não é? Então essa crueldade já não seria admitida como um valor, né, não seria festejada pela Europa aí, iluminista, né, como foi festejada e foi, né, aceita claramente, tranquilamente aceita pela Grécia, inclusive pela Grécia clássica, né?
E o próprio Ulisses também, não é? Considerado prudente, mas muitas vezes o que é prudente está misturado com fraude, né? Com, né? Astúcia quase ou mesmo fraudulenta, né? Então, bom, num segundo momento, o Hume começa a falar dos empecilhos, né? Exatamente ao padrão de gosto, né? Ele começa falando de modo mais genérico, mais abstrato, depois ele começa a qualificar melhor o que seriam esses empecilhos, né? Então ele diz: é natural que procuremos encontrar um padrão de gosto, uma regra capaz de conciliar as diversas opiniões dos homens, pelo menos uma decisão reconhecida, aprovando uma opinião e condenando outra. Logo depois disso ele assume um pouco uma posição que não é exatamente a dele, ele coloca como se fosse uma posição contrária à que ele está assumindo, mas a gente vai ver depois que ele não discorda totalmente dessa opinião. Mas ele fala, né? Há uma espécie de filosofia que impede toda a esperança de sucesso nessa tentativa, ou seja, de estabelecer um padrão de gosto, né? Concluindo pela impossibilidade de se vir jamais a atingir qualquer padrão de gosto. Diz ela, né, essa filosofia, que há uma diferença muito grande entre o julgamento e o sentimento. O sentimento está sempre certo, porque o sentimento não tem outro referente senão ele mesmo, e é sempre real quando alguém tem consciência dele. Aqui é muito interessante, né, porque o julgamento, o juízo, ele diz respeito a... Quer dizer, o juízo é algo que se diz sobre um objeto, né, e que pode ser correto ou incorreto, falso, verdadeiro, né? No caso do sentimento, não há como dizer que um sentimento é falso. Se a pessoa sente o sentimento, aquele sentimento simplesmente é verdade, porque ela está sentindo, né? E isso ele está chamando a atenção para o fato de que o aspecto da subjetividade é muito importante em relação à apreciação que uma pessoa pode fazer de algo, né? E isso é fundamental, mas ele vai continuar trabalhando isso de modo mais detalhado, né? Ele diz então: os 1001 sentimentos diferentes despertados pelo mesmo objeto são todos certos, porque nenhum sentimento representa o que realmente está no objeto. Ele se limita a assinalar uma certa conformidade ou relação entre o objeto e os órgãos ou faculdades do espírito, e, se essa conformidade realmente não existisse, o sentimento jamais poderia ter ocorrido. Então é isso, né? Quer dizer, se a pessoa sentiu algo em relação a um determinado objeto, então deve ter alguma coisa, alguma pertinência, né, àquele sentimento em relação à percepção do objeto, né? E não há por que dizer que o sentimento é falso, né, como eu já tinha dito, né? Na sequência, e aí ele faz aqui uma afirmação que no fundo não deixa de ser o ponto de vista que ele próprio defende, mas aqui ele está colocando como se fosse, enfim, de um ponto de vista particular que não seria necessariamente o dele. Ele diz: a beleza não é uma qualidade das próprias coisas, existe apenas no espírito que as contempla, e cada espírito percebe uma beleza diferente. É possível até uma pessoa encontrar deformidade onde uma outra vê apenas beleza, e todo indivíduo deve aquecer a seu próprio sentimento sem ter a pretensão de regular o dos outros. Fim de citação. Aqui é importante observar que ele está falando assim de que o sentimento que uma pessoa tem na presença de um objeto é algo que enfim, deve ser levado em consideração e não pode ser chamado a priori de verdadeiro ou falso, mas, quer dizer, essa pessoa não deve ter a pretensão de regular o sentimento dos outros, né? Cada pessoa terá o seu sentimento, né? Mas o que é interessante observar é que, contudo, ele considera que, ainda assim, não é possível falar de um padrão de gosto, não é? E seguindo aqui, ele diz:
Mas apesar do fato de este axioma se ter transformado em provérbio, gosto não se discute, parecendo assim ter recebido a sanção do senso comum, é inegável haver um tipo de senso comum que se lhe opõe, ou pelo menos tem a função de modificá-lo e restringi-lo. Né? Então é a partir daqui que o Hume, levando em consideração tudo que foi dito, né, da dificuldade de estabelecer o padrão de gosto, da variedade dos gostos, né, do fato de que os sentimentos, diferentemente dos juízos, não podem ser considerados errados ou falsos, né, ou incorretos. Né? Então ele começa a qualificar no sentido de ver como que essa diversidade poderia ser restringida no sentido de estabelecer o que ele chama de padrão de gosto. Né? Então ele diz na sequência: quem quer que afirmasse a igualdade de gênio e elegância de Ogilvy e Milton, ou de Bunyan e Edison, não seria considerado defensor de menor extravagância do que se afirmasse que o montículo feito por uma topeira é mais alto do que o rochedo de Tenerife, ou que um charco é mais vasto do que o oceano. Não é? Então ele faz duas comparações aí de autores considerados menores, né? Ogilvy, né? Falar a verdade, para mim é um desconhecido. Milton é um grande poeta, muito reverenciado aí, né? da cultura britânica, né? Ou então Bunyan, que parece que faz esse mesmo papel de alguém mais obscuro, e Edison, que aparece aqui como um grande autor reconhecido por todos, né? Então a comparação que ele faz é isso, né? Se alguém diz que um montinho de areia que uma topeira fez é mais alto que o rochedo de Tenerife, ou que um charco é mais vasto que o oceano, é claramente errado, assim como considerar que autores menores são maiores do que aqueles que são comprovadamente ou consagrados, pelo menos, como maiores, né? E uma coisa importante que ele introduz aqui é a ideia de que é evidente que nenhuma das regras da composição, e ele fala da composição em geral, né, ele se refere muito especificamente à literatura, né, mas eu acho que a composição aqui pode ser entendida como aplicável a outras artes também. Né? Mas então, voltando aqui à citação, é evidente que nenhuma das regras da composição é estabelecida por raciocínio a priori ou pode ser confundida com uma conclusão abstrata do entendimento, através da comparação daquelas tendências e relações de ideias que são eternas e imutáveis. Seu fundamento é o mesmo que o de todas as ciências práticas, isto é, a experiência. Fim de citação. E aqui talvez seja o cerne do ponto de vista do Hume, que há claramente diferenciações que podem ser estabelecidas entre o valor de obras de artes de qualquer natureza, não é? Mas isso nunca pode ser feito a partir de regras a priori, de deduções, digamos assim, não é? Quer dizer, o que conta aqui é a experiência, ou seja, é o contato direto de alguém que percebe o objeto, não é? Com o próprio objeto. Né? Então ele continua argumentando, né, sobre a possibilidade de um padrão de gosto, dizendo, né, que, cito, né, muitas das belezas da poesia e mesmo da eloquência assentam na falsidade e na ficção, em hipérboles, metáforas e no abuso ou perversão dos termos em relação ao seu significado natural. Eliminar as investidas da imaginação, reduzindo toda a expressão a uma verdade e uma exatidão geométrica, seria inteiramente contrário às leis da crítica. Né? Fim de citação. E aqui ele mostra isso, né? Quer dizer, que quando está se falando do poético, né? Então, coisas que em afirmações, digamos, desvinculadas aí de uma intenção poética, coisas que poderiam ser consideradas erradas ou absurdas ou falsas, etc., nesse contexto, né, do poético, são absolutamente aceitáveis e até necessárias, né? E estão ligadas para o Hume ao que ele chama, né, da imaginação, quer dizer, o exercício da imaginação, né? Então, quando ele fala que isso seria contrário às leis da crítica, é que, na verdade, essas leis da crítica são leis que se fundam na experiência, e, digamos, numa experiência
na experiência de um prazer estético, né? E que não se confunde de modo algum com a experiência, né, digamos, de juízos declaratórios sobre alguma coisa, né? Bom, ele diz, né, se nosso prazer realmente derivasse daqueles aspectos de seu poema que consideramos defeitos, isso não constituiria uma objeção contra a crítica em geral, seria apenas uma objeção contra determinadas regras da crítica que pretendem definir certas características como defeitos e apresentá-las como universalmente condenáveis. Fim de citação. E aqui é uma espécie de adendo aí ao trecho anterior, porque se você consegue, pela experiência, pela prática, não é, determinar o valor de um poema sem, ou de algo artístico, né, sem recorrer a critérios a priori, etc., você está tornando supérfluo uma crítica que rechaçaria, não é, construtos que não obedecessem a determinados princípios a priori, né? Então, o que vale, né, digamos, para a apreensão estética, para o exercício, né, do juízo estético, para o Hume, vale também para a crítica, ou mesmo fundamenta uma crítica, né? Então ele diz aqui, complementando, né, se se verifica que essas regras agradam, elas não podem ser defeitos, por mais que o prazer delas derivado seja inesperado e incompreensível, né? Então, isso é uma coisa que para o Hume só mesmo através da experiência seria possível de se determinar, não é? E depois o Hume entra numa parte que poderia ser considerada assim, mais prática, quase operacional, né, do que ele chama, né, do padrão de gosto, ou da formação do padrão de gosto, né? Então ele fala desses pressupostos da experiência da beleza, né? Para ele, a beleza é sempre objeto de uma experiência, não há como não ser assim, né? E então ele fala, uma perfeita serenidade de espírito, né? Não se poderia apreciar a beleza muito irritado, ou muito triste, ou muito esfuziante, ou muito, né? Mas voltando aqui à citação, uma perfeita serenidade de espírito, concentração do pensamento, a devida atenção ao objeto. Se faltar qualquer dessas circunstâncias, nosso experimento será falacioso e seremos incapazes de avaliar a católica e universal beleza. Fim de citação. Católica aí quer dizer universal também, né? É a palavra que a gente associa normalmente à religião católica, né? Mas é uma palavra de origem grega que diz que katato holon, né? De acordo com o universal. Bom, então é isso, né? Quer dizer, o espírito deve estar sereno, o pensamento concentrado, a atenção deve ser voltada ao objeto, senão não é possível que se afirme a beleza de qualquer coisa, né? Para o Hume. Então, a relação que a natureza estabeleceu entre a forma e o sentimento será pelo menos mais obscura e será preciso grande discernimento para identificá-la e analisá-la. Aqui é interessante observar que o Hume já sugere, não é, que o sentimento da beleza que nós temos em nós, ele advém de uma relação entre a forma do objeto e o sentimento que esse objeto ocasiona em nós, não é? Na sequência ele diz, seremos capazes de determinar sua influência não a partir de cada beleza particular, mas a partir da duradoura admiração provocada por aquelas obras que sobreviveram a todos os caprichos da moda, a todos os erros da ignorância e da inveja. Fim de citação. E aqui o Hume, ele introduz um princípio que é um princípio, digamos, histórico, né, para a constituição de um padrão de gosto, né? Que o padrão de gosto, na verdade, quando ele chega a existir, ele é fruto de séculos, em alguns casos de milênios, digamos assim, de consagração de um determinado objeto, né? Então, essa consagração ela funciona como uma espécie de indicador, né? Que não substitui a experiência direta que uma pessoa tem do objeto, mas que indica, digamos assim, o que poderia ser considerado digno de apreciação estética, né? Então, seguindo aqui os pressupostos, né, ele diz,
Há determinadas formas ou qualidades que, devido à estrutura original da constituição interna do espírito, estão destinadas a agradar e outras a desagradar. Se em algum caso particular elas deixam de ter efeito, é devido a qualquer evidente deficiência ou imperfeição do órgão. Fim de citação. E aqui o Hume está falando que existe uma certa conformidade do objeto ao nosso aparato sensórico, né? Sensorial, né? Cognoscente, né? E ele fala, né, que quando existe alguma coisa fisiológica em nós que pode prejudicar a nossa percepção das coisas, então isso não seria a melhor situação para fazer um juízo estético, né? Então ele diz: um homem cheio de febre não pretende que seu paladar seja capaz de distinguir os sabores, nem outro com um ataque de icterícia teria a pretensão de pronunciar um veredito a respeito de cores, né? A icterícia, segundo se diz, torna a visão amarelada, né? Quer dizer, ela é como se formasse uma camadinha, né? Uma camada fina de uma membrana amarela na vista, né? Então a tendência de todo mundo que olhasse para qualquer objeto seria ver o objeto amarelado, né? Então ele fala disso, né? Que seriam pressupostos subjetivos, mas até mesmo no sentido fisiológico mesmo, né? Como pressuposto, né? De experienciar a possível beleza de alguma coisa, né? E ele diz, né, para todas as criaturas há um estado de saúde e um estado de enfermidade, e só do primeiro podemos esperar receber um verdadeiro padrão de gosto e do sentimento, né? Então, a saúde do aparato sensorial, do aparato cognitivo, né, de uma pessoa, para o Hume é essencial para que a pessoa de algum modo se conecte, digamos, a esse padrão, né, ao padrão de gosto, né? Então ele um dos tópicos mais interessantes que ele fala, que já não é fisiológico, mas é algo que advém com a experiência, com a atenção que se dá aos objetos, né, é o que ele chama de delicadeza da imaginação, né? Ele diz: uma causa evidente em razão da qual muitos não experimentam o devido sentimento de beleza é a falta daquela delicadeza da imaginação que é necessária para se ser sensível àquelas emoções mais sutis. Fim de citação. Essa é uma espécie de quase que um dom que a pessoa tem, né, de conseguir se conectar, né, pelo que eles chamam de delicadeza da imaginação, se conectar com sutilezas do objeto que poderiam levar, por exemplo, a uma percepção da beleza, né? E ele diz: a grande semelhança entre o gosto mental e o corpóreo facilmente nos permitirá aplicar esta história. A história a qual ele se refere é um episódio do Don Quixote de la Mancha, né? Em que o Sancho Panza se gaba de ser um bom conhecedor de vinhos, porque é de família isso e tal, e ele conta a história de dois primos dele, que eram considerados bons apreciadores de vinho, e foram chamados para avaliar o vinho de um barril que foi encontrado, e ninguém sabia a procedência, a origem, né? Então o primeiro primo experimentou e falou: olha, é um vinho excelente, se não fosse por um sabor de couro que está associado a ele. Aí o segundo primo veio e falou: olha, é de fato um vinho muito bom, mas o problema aqui é que ele tem um sabor de metal associado e tal. Aí todo mundo começou a ridicularizar, né, os primos do Sancho, né? E só que quando eles resolveram abrir a barrica, ou quando consumiram todo o conteúdo, não sei, não lembro, né? Eles acharam no fundo do barril uma chave de metal amarrada numa tira de couro, né? Então o Hume usa esse episódio para dizer, né, que a delicadeza da imaginação é alguma coisa que permite, assim, a um indivíduo perceber um aspecto, né, que a maioria das pessoas não poderia perceber. No caso, um dos primos do Sancho percebeu o couro, o outro o metal, né? Bom, ele diz na sequência, né,
embora seja inegável que a beleza e a deformidade, mais do que a doçura e o amargor, não são qualidades dos objetos e pertencem inteiramente ao sentimento interno ou externo, é preciso reconhecer que há nos objetos certas qualidades que estão por natureza destinadas a produzir esses peculiares sentimentos. Fim de citação. Então aqui é isso, né? Quer dizer, ele livra a ideia de um subjetivismo total na apreensão, né, de um objeto que possa ser considerado belo, em virtude dessa possibilidade do objeto ter determinadas características, né, qualidades, como ele diz, dos objetos, né, que associados àquela tendência do sujeito, então produzem um sentimento que a gente poderia chamar de estético, né. Seguindo aqui a chamada delicadeza da imaginação, ele diz: se as mesmas qualidades numa composição contínua e em menor grau não afetam os órgãos com um sensível deleite ou desagrado, excluímos a pessoa de toda a pretensão a esta delicadeza, né? Então, de fato, quer dizer, para ele existem pessoas que são mais afeitas, né, a apreciar a beleza do que outras, né? E em alguns casos existem pessoas que não teriam de modo algum essa delicadeza, então elas teriam que ser excluídas aí da pretensão de se conectar a esse padrão de gosto, né? Na sequência ele diz: quando provamos que o mesmo princípio pode ser aplicado ao presente caso, no qual ele não conseguiu perceber ou sentir sua influência, então ele é forçado a concluir que o defeito está nele mesmo e que carece da delicadeza necessária para torná-lo sensível a todas as belezas e a todas as deficiências em qualquer composição ou discurso. Então aqui, de fato, ele se refere a essa pessoa que aparentemente, né, não se conecta aí ao padrão, né? Ele fala desse, ele já sugeriu isso, né, mas agora ele desenvolve um pouco a ideia dos modelos e princípios estabelecidos, né? De maneira semelhante, a rápida e aguda percepção da beleza deve ser a perfeição de nosso gosto mental, e nenhum homem pode sentir-se satisfeito consigo mesmo se suspeitar que lhe passou despercebida qualquer excelência ou deficiência de um discurso. Nesse caso, verifica-se a união entre a perfeição do homem e a perfeição do sentido ou do sentimento. Isso diz respeito, mais uma vez, né, ao fato de que algumas pessoas são mais afeitas, né, a experienciar esse sentimento estético do que outras, né? Sempre que mostramos possuir delicadeza de gosto, somos recebidos com aprovação, e a melhor maneira de mostrá-la é apelar para os modelos e princípios que foram estabelecidos pelo consentimento e experiência uniforme de todas as nações e de todas as épocas. Fim de citação. Esses princípios, né, estabelecidos pelo consentimento dizem respeito a essa formação histórica, essa sedimentação que forma o padrão de gosto, né, e que funciona, não é algo definitivo, mas funciona como uma espécie de guia, né, como eu já falei, no sentido da seleção, de uma seleção prévia do que deveria ser experienciado, né, como objeto, enfim, estético, possivelmente interessante ou fundamental até, né. Bom, essa parte, né, que é mais quase que operacional, né, ele chama dos aperfeiçoadores do gosto, né. O primeiro a qual ele se refere é a prática, né. Ele diz: embora haja quanto a essa delicadeza uma grande diferença natural entre uma pessoa e outra, nada contribui mais para aumentar e aperfeiçoar esse talento do que a prática de uma das artes e o frequente exame e contemplação de uma espécie determinada de beleza. Então, quanto mais a pessoa estiver em contato, né, com obras de arte, e até mesmo, como ele sugere, se exercitar num determinado métier artístico, mais fácil vai surgir isso, né? E então ele diz: a prática é tão importante para o discernimento da beleza que, para nos tornarmos capazes de julgar qualquer obra importante, será até necessário examinarmos mais do que uma vez cada produção individual, estudando-a sob diversos aspectos com a maior atenção e deliberação. Isso faz parte da prática também, né? O segundo
aperfeiçoador do gosto são as comparações, né, que são uma espécie de extensão aqui do que ele chama da prática também, né? Então ele diz: é impossível prosseguir na prática da contemplação de qualquer espécie de beleza sem frequentemente ser-se obrigado a estabelecer comparações entre os diversos tipos ou graus de excelência, calculando a proporção existente entre eles, né? Então é isso, quer dizer, não só ter contato com obras de arte em geral, mas também procurar, digamos, diversificar, né, essas obras no sentido de poder compará-las, né, porque isso tudo ajuda a sedimentar o gosto, né, ajuda a pessoa a se conectar a um padrão de gosto, né. Ele fala de outro dos aperfeiçoadores do gosto, que ele chama de ausência de preconceitos, né. Eu cito aqui: mas para poder exercer mais plenamente sua função, o crítico deve conservar seu espírito acima de todo preconceito, nada levando em consideração a não ser o próprio objeto submetido à sua apreciação. Fim de citação. Isso é importante para o Hillman, porque ele está falando muito também de toda uma tradição, né? E também de contato possível, de um possível crítico, né? De objetos estéticos, com obras que vêm de tradições diferentes, por exemplo, da tradição ocidental, da tradição europeia, né? Então, nesse caso, seria importante para ele, né, se desvencilhar aí dos preconceitos, né? Ele diz: toda obra de arte, a fim de produzir sobre o espírito o devido efeito, deve ser encarada de um determinado ponto de vista e não pode ser plenamente apreciada por pessoas cuja situação real ou imaginária não seja conforme a que é exigida pela obra, né? Fim de citação. É uma espécie de conexão realmente, né, prévia, né, que precisa haver do crítico, né, do ajuizador em relação ao seu objeto, né? Na sequência ele fala de um outro aperfeiçoador do gosto, né, que é o bom senso, né? Ele diz: é sabido que em todas as questões apresentadas ao entendimento, o preconceito destrói a capacidade de raciocínio e perverte todas as operações das faculdades intelectuais. E não é menor o prejuízo que causa ao bom gosto, nem menor sua tendência para corromper o sentimento da beleza. Então o Hume está associando aqui o que ele chama de bom senso também a, né, uma extensão também da ausência de preconceitos, né? E uma coisa importante, né, que ele diz que esses elementos todos do gosto, eles agem sempre concertadamente, né? Ele diz: quando um crítico não possui delicadeza, julga sem qualquer critério, sendo afetado apenas pelas qualidades mais grosseiras e palpáveis do objeto. Quando não é ajudado pela prática, seu veredito é acompanhado de confusão e hesitação. Quando não faz qualquer comparação, as belezas mais frívolas, que mais mereceriam o nome de defeitos, tornam-se objetos da sua admiração. Quando se deixa dominar por preconceitos, todos os seus sentimentos naturais são pervertidos. E, finalmente, quando lhe falta o bom senso, é incapaz de distinguir as belezas do desígnio e do raciocínio, que são as mais elevadas e excelentes, né? E, na sequência, ele fala aqui, né, que o padrão é mais evidente no gosto do que na ciência. Ele diz: e nada mostrou estar mais sujeito às revoluções do acaso e da moda do que essas pretensas decisões da ciência. Já não é esse o caso das belezas da eloquência e da poesia. É inevitável que as justas expressões da paixão e da natureza, ao fim de algum tempo, conquistem o aplauso do público, que depois conservam para sempre. Fim de citação. Aqui é interessante porque ele fala de uma coisa que hoje parece ser exatamente o contrário, né? As pessoas têm as teorias científicas como universais, como muito mais passíveis, né, de serem objeto de um consenso do que aquilo que diz respeito à apreciação das artes, né? Os princípios do gosto e da natureza humana, né? Os princípios gerais do gosto são uniformes na natureza humana. Quando se verifica uma variação nos juízos dos homens, geralmente pode notar-se também algum defeito ou perversão das faculdades derivado dos preconceitos ou da falta de prática ou da falta de delicadeza, e há boas razões para provar um gosto e condenar o outro. É interessante observar que
o Hume, a obra dele, que é considerada principal, filosoficamente mais importante, é exatamente o Tratado da Natureza Humana, não é? Então, tudo que ele fala sobre o gosto está em perfeita consonância, né, exatamente com a natureza humana, como foi dito aqui. Nessa última parte aqui eu vou passar mais rápido, porque eu destaquei alguns trechos aqui que mostram como que o Hume estava um pouco embebido aí daquilo que foi chamado aí no século XVIII, principalmente, a querela entre antigos e modernos, né? Ou a querela de antigos e modernos, enfim, sem várias denominações possíveis, né? Então, ele diz: é minha opinião que poucas vezes os devidos limites desse assunto foram definidos pelos participantes da controvérsia, quando são representadas quaisquer inocentes peculiaridades de costume, como as acima referidas. É indubitável que elas devem ser aceitas, e quem ficar chocado com elas dará provas evidentes de falta de delicadeza e de finura. Ele diz respeito, isso que ele diz aqui se relaciona com o fato de que os preceitos morais apresentados em obras antigas, por exemplo, muitas vezes chocam o gosto moderno, né? Mas que isso seria errado. O crítico que se deixasse levar, por esse aspecto, né, digamos, da diferença de preceitos morais, ou a diferença de paradigmas, digamos, de moralidade, ele não estaria sendo um bom crítico aí pelo menos no que tange ao gosto, né? Então ele fala: o monumento mais duradouro do que o bronze do poeta inevitavelmente cairia por terra, como se fosse feito de vulgar tijolo ou argila, se os homens não admitissem as contínuas revoluções dos usos e costumes e aceitassem unicamente o que é conforme à moda dominante. Fim de citação. É exatamente isso que eu tinha falado, né? Ainda dentro desse aspecto ele fala: mas quando há na estrutura interna ou na situação externa uma tal diversidade que se torna impossível condenar qualquer dos lados, não havendo lugar para dar preferência a um sobre o outro, nesse caso é inevitável um certo grau de diversidade do julgamento, e seria em vão que procuraríamos um padrão capaz de conciliar as opiniões contrárias. Fim de citação. E aqui ele admite, né, digamos, determinados desvios em relação a esse padrão, muito em função dessa diversidade de paradigmas, inclusive de origem moral, né, como já mencionei, né? E ele diz ainda sobre isso, né: sejam quais forem os erros especulativos que possam encontrar-se nas obras cultas de qualquer época ou qualquer país, eles pouco diminuem o valor dessas composições. Basta apenas uma certa adaptação do pensamento ou da imaginação para fazer-nos participar de todas as opiniões que então predominavam e apreciar os sentimentos ou conclusões delas derivados. Fim de citação. Então é isso, né? Quer dizer, o exercício da imaginação supera realmente essas diferenças, né? Ou é um auxílio na superação dessas diferenças. Na sequência, né, ele diz ainda: mas é preciso um esforço violento para modificar nosso juízo sobre os costumes e para experimentar sentimentos de aprovação ou censura, de amor ou ódio, diferentes daqueles com que uma longa habituação familiarizou o espírito. Fim de citação. E de fato é um embate realmente, né? O crítico tem que se habituar a isso, né? Nessa ordem de ideias, todos os absurdos do sistema teológico pagão devem ser postos de lado pelos críticos que pretendem chegar a uma noção rigorosa da poesia antiga, e por sua vez nossa posteridade deverá ter a mesma indulgência para com os seus predecessores. Sempre ainda nesse mesmo espírito, né? Eu já passo aqui para o próximo, né, que é o último slide também, né, que ele termina dizendo: os princípios religiosos constituem também uma delicadeza em qualquer composição culta, quando caem no nível da superstição ou se intrometem em qualquer espécie de sentimento, mesmo os mais distantes de qualquer relação com a religião. E aqui então, o último trechinho, ele diz: não constitui desculpa para o poeta que os costumes de seu país a tal ponto tenham sobrecarregado a vida com uma quantidade enorme de cerimônias e rituais religiosos, que nenhuma parte dela consiga escapar a esse julgo. Fim de citação.
um pouco, digamos, ele fala aqui da liberdade do poeta, né? Bom, com isso eu encerro aqui a minha exposição sobre o padrão de gosto, que, como vocês podem ver, é um texto bastante profundo e variado também, né, e múltiplo, né, sobre vários aspectos, multifacetado, né. Muito obrigado, então, até uma próxima oportunidade e um abraço.